Eu chamo agora ao palco Ana Lu. Seja bem-vinda ao palco do Bridges. A gente tem um videozinho para você também, Ana Lu. Ai, meu Deus. Cozinha para mim é sinônimo de excelência, de disciplina, uma disciplina admirável e de amor. Ela coloca amor em tudo que ela faz. Eu tenho uma lembrança muito nítida de quando ela era criança e nós morávamos ao lado de uma loja de materiais odontológicos e tinha uma cadeira de dentista rosa e a gente saía para passear com os meus pais, isso ela tinha 3, 4 anos de idade, e toda vez ela pedia pro meu pai comprar a cadeira rosa de dentista para ela. O ser dentista veio antes dela entender o que era ser dentista. Então essa é uma memória que eu tenho muito nítida na minha mente e que faz parte da história dela. Para mim, a Izinha é sinônimo de cuidado. Uma lembrança que eu nunca esqueço é quando a gente ia viajar para casa dos meus avós, em Londrina, e era ela que arrumava a minha mala e até colocava os remédios que eu tinha que tomar. Esse cuidado sempre fez parte dela. Para mim, a Izinha é sinônimo de dedicação. Uma lembrança que eu tenho é de quando, na época de Natal, a gente saía com os meus pais para ver as decorações na cidade e de como ela ficava encantada com a beleza, né, dessas decorações. Ela falava, ai, que lindo, mãe. E eu acho que esse olhar para o detalhe, para a beleza, continua vivo nela até hoje, né? E se reflete no cuidado que ela tem com os pacientes, na forma como ela transforma os sorrisos. Bom, e eu tenho o privilégio, né, de estar de perto, acompanhando todo esse cuidado, esse amor, esse carinho que ela tem em tudo que ela faz. Seja no consultório, com seus pacientes, seja com os alunos de curso. E toda essa entrega vocês vão ver agora com ela no palco do Bridges. A Izinha, pra mim, é sinônimo de paixão. Te amo muito. Eita. Oh, meu Deus. Eu confesso que ontem, quando eu estava assistindo os vídeos dos outros palestrantes, eu ficava assim, meu Deus, eu já estou chorando no deles, imagina no meu. E eu achei isso muito lindo, porque família é a base de tudo, né? Para quem não entendeu muito bem, Izinha sou eu, Izinha é meu apelido de casa, só quem é da família, ou meu marido, né, que está há 15 anos que a gente está junto, desde a adolescência. E eles são minha base, né? Se eu estou aqui hoje é porque eu tive uma família me dando suporte e me sustentando até aqui, né? E me incentivando a seguir nessa profissão. E é até curioso essa história que a minha irmã contou, né? Nem esperava que ela ia falar disso, da história da cadeira rosa. E é a mais pura verdade. Eu não tenho dentistas na família, minha família toda é voltada para o ramo de arquitetura, engenharia. Meus pais têm há mais de 30 anos loja de móveis planejados. E eu fui a única ovelha negra entre 4 irmãos que fugiu dessa área, porque minhas irmãs fizeram arquitetura, meu irmão engenharia, e eu fui a única que fui para a área da saúde. E muitas vezes a gente ouve histórias muito lindas, né, do por que você escolheu ser dentista. E às vezes você teve um dentista que te inspirou de alguma forma quando você era criança, ou você tem pai, mãe, um tio dentista na família. E eu nunca tive ninguém nem próximo assim para me incentivar ou me inspirar a ser dentista. E aí essa história da cadeira é engraçada porque não é uma história nada emocionante do porquê eu escolhi ser dentista, mas eu costumo dizer que não fui eu que escolhi ser dentista, foi Deus que escolheu isso para a minha vida. Então, isso que já estava escrito desde antes de eu nascer, porque eu nunca me imaginei na minha vida inteira fazendo outra coisa que não odontologia. E eu começo a nossa aula de hoje com um questionamento até, né? Por quê? Por que você escolheu odontologia? Por que você escolheu ser dentista? Por que vocês estão aqui hoje? Por que, imagino que a grande maioria aqui trabalhe com resina composta, com cerâmica, com reabilitação, enfim. Por que vocês trabalham com isso? Por que vocês saem todos os dias na casa de vocês, deixam família, filhos, e vão trabalhar muito cedo, muitas vezes voltam no final do dia, aquela rotina corrida de dentista que só a gente sabe como é. Por que resina composta? Hoje eu vou falar de resina. O título da minha aula é Resina Composta em Dentes Anteriores com Naturalidade, Estratégias e Soluções Clínicas. E toda vez que eu vou dar uma aula,
eu fico quebrando minha cabeça, né? Pensando o que eu vou trazer de diferente para quem vai me ouvir. Porque aqui não é só para eu mostrar meus casos clínicos. Isso, se vocês quiserem, vocês podem pegar o Instagram agora, que meu feed está cheio de antes e depois. Eu amo fotografia odontológica e compartilho muito meus casos nas redes sociais. É algo que eu gosto muito de fazer, fotografar, documentar, tanto foto artística quanto para planejamento. Mas eu não vim aqui para mostrar antes e depois. Na verdade, o meu objetivo com vocês, nessa 1 hora que a gente vai ter hoje, é ir além do material. A gente precisa ir além. Além do material, além da resina. O Carlos acabou de falar isso no início da aula dele. Eu achei até curioso, porque é exatamente o mesmo pensamento que eu começo as minhas aulas. Porque, ainda mais hoje, numa era de rede social, onde a gente compartilha tanto nosso trabalho, antes e depois, a gente é bombardeado o tempo todo com novas técnicas mirabolantes, como corrigir o sorriso da forma mais rápida possível em menos tempo. Eu acho que esse é o momento da gente refletir, de ter um momento de pausa e pensar em possibilidades que a gente tem com esse material. E além do que a gente vê, além do resultado, além do antes e depois. Quando eu compartilho os meus casos nas redes sociais, é fato. A pergunta que eu recebo todos os dias no meu direct é: Ana, que resina você usou? Que resina é essa? E é o tempo todo. Eu posto um caso, qual resina você utilizou? E o ponto é que essa pergunta ela é extremamente importante. Inclusive, durante a aula, eu vou falar muito sobre o material, sobre a importância de uma boa seleção, de como eu vou combinar essas espessuras da dentina, do esmalte, qual esmalte é mais interessante para cada situação. Só que ela é apenas uma das perguntas que a gente tem que considerar quando a gente vai trabalhar com resina composta. Não só o material, mas muitos outros fatores. Porque se só o material fosse suficiente, a gente não receberia isso aqui no consultório. E esse caso, eu recebi no início do ano, fevereiro desse ano. E, acreditem se quiser, essas resinas tinham sido feitas há 5 dias. Fazia 5 dias que esse material estava na boca desse paciente, desesperado para remover, porque o tratamento não saiu nada como ele tinha planejado. Então, a gente precisa entender que é muito além do material. Quando a gente avalia estudos de longevidade da resina, a gente sabe que hoje a resina dura. Poxa, olha o tanto de evolução que a gente teve na composição dos monômeros, das partículas. Olha como a gente consegue ter resistência, tem polimento, tem estabilidade de cor. Mas é claro que isso não vai depender apenas de um bom material, de uma boa resina. Foi o que o Carlos acabou de falar. Não adianta você ter a melhor resina da mão se você não souber utilizar ela, se você não fizer uma boa adesão, uma boa fotopolimerização, se você não souber a técnica restauradora ideal, se você não isolar, se você não planejar, se você não souber colocar essa resina em cima do seu dente. E aí a gente descobre que, na verdade, o que mais influencia o resultado é a gente mesmo, é o operador. Ou seja, sou eu, são vocês. Então, a gente precisa entender que não basta você investir em bons materiais se você não investir em técnicas, se você não investir em treinamento, se você não estudar, se você não conhecer o que você está fazendo. Eu sou cheia dos porquês na minha vida, eu adoro porquê. Eu gosto que tudo na minha vida faça sentido, né? Por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? Por que eu escolhi tal material ou tal estratégia? E aí, por exemplo, acredito que vocês não estavam esperando muito ver uma foto como essa na minha aula, mas se vocês olham para essa foto aqui, vocês acham legal? Um trabalho bom? Falam, nossa, trabalho bonito ou com ressalvas? Temos algumas observações aí para fazer nesse caso. Eu, quando olho hoje, vejo e falo, poxa, não tem sobrecontorno, não é um trabalho mal feito. Dá para melhorar, concordam?
dá para melhorar. A gente vê o risco da pão diamantada, eu vejo desníveis na gengiva, eu vejo anatomias distoantes entre os centrais, entre os laterais. Vocês trocariam essa restauração? Você olharia e falar, não, vamos trocar porque isso aqui está horrível. Será que está funcionando? Eu não sei dizer, sabe por quê? Quem fez esse caso aí fui eu. Em 2018, quando eu tinha 1 ano e meio de formada, eu fiz esse caso no meu primeiro ano de residência, quando eu fiz minha especialização. E na época eu lembro que eu fiquei muito feliz fazendo isso, porque eu estava começando, não tinha ainda habilidade. Mas eu sabia que eu queria começar, sabia que eu precisava começar de algum lugar. E aí, poxa, eu vejo que talvez não seja o trabalho mais lindo do mundo, mas era o que eu sabia fazer na época. Mas o ponto que eu quero trazer em discussão aqui é que eu poderia ter usado a resina mais linda do mundo aqui, a melhor resina do mercado. Sem habilidade, sem técnica, eu também não ia conseguir ter um resultado melhor do que esse. Então, a gente precisa entender que a pergunta, qual resina você utilizou, vai existir, ela é extremamente importante, mas junto a ela eu também perguntaria como você utilizou essa resina e por que você utilizou essa resina. Gente, a gente tem que saber por que a gente faz nossas escolhas no consultório. Você não tem que escolher a resina porque você viu no Instagram que a Ana postou que ela usa tal resina para palatina, então eu vou comprar. Mas entenda o porquê você está usando aquilo. Por que ela é mais indicada do que um material do que o outro? Por que essa funciona mais nesse caso e não como no outro caso, entendem? Quando a gente olha a rotina clínica, a gente tem muitas perguntas para se fazer. Muito mais do que só o material. Você pode aumentar o som um pouquinho, por favor? E qual a minha estratégia restauradora? Vou usar sempre esmalte dentina? Quantos dentes eu vou envolver? Será que eu preciso fazer estratificação em todo mundo? Todo mundo tem que fazer mamelo, colocar halo, colocar opalescência? Será que eu já posso ir direto para a resina? Não preciso operar? Não precisa periodontia antes? Será que tem saúde? Será que esse paciente vai saber cuidar do meu trabalho? Não preciso de uma reabilitação, de uma ortodontia? Enfim, eu tenho muitas perguntas para me fazer nesse caminho, além do material que eu utilizei. E mais ainda importante, o que eu mais quero com o meu trabalho, eu quero que ele fique bonito? É claro que eu quero que ele fique bonito. Né? A gente trabalha com odontologia restauradora, odontologia estética, o paciente ele espera um resultado bonito. Mas muito mais importante do que a beleza, do que ter essa naturalidade, esse mimetismo, é que isso funcione. Quando eu procuro no dicionário a definição do verbo restaurar, o que eu encontro? Devolver a sua forma original. Devolver a sua função original. Ou seja, não existe estética se eu não tiver a base de saúde e função. Então, a estética vem no topo da minha pirâmide, a saúde e a função são o sustento de tudo. Não adianta nada um dente lindo, todo estratificado, cheio de detalhe, se isso não tiver em equilíbrio oclusal, se isso não tiver saúde, se isso não funcionar, isso não vai ter longevidade nenhuma. Então, eu preciso que todo o meu pensamento, né, a construção do meu tratamento seja com base em estética, em saúde, função, para que eu tenha estética. Então, primeiro, eu preciso saber fazer um bom diagnóstico. Eu faço o diagnóstico, na sequência eu faço meu planejamento, aí eu avalio o meu substrato, onde eu estou trabalhando, qual é o objetivo da minha estética. Eu vou alterar a cor? Eu vou alterar a forma? Eu vou ganhar volume? Eu tenho espaço para restaurar? Será que realmente resina é 100% sem desgaste? Que em todo mundo eu posso fazer resina 100% aditiva, igual a gente vê aí na internet? Tratamento rápido, não precisa desgastar, é só acrescentar material? Será mesmo que é assim? Eu tenho espaço para colocar? Será que eu não preciso de uma orto antes? Tem proporção? Aí eu penso na minha estratégia restauradora. Resina, lentes de resina, né? Facetas de resina. Será que realmente essa é a melhor indicação para esse material? Será que eu não posso trabalhar com recobrimentos parciais, apenas pequenos acréscimos, uma coisa mais conservadora? E aí, sim, definindo minha estratégia, eu vou selecionar qual a resina ideal para cada situação, porque tudo vai depender da condição clínica que eu estou trabalhando. Quando eu falo de análise volumétrica, é disso aqui que eu estou falando. Olhem esses 3 casos. Gente, eles são completamente diferentes. E aí, para cada um deles, eu vou ter que planejar uma estratégia diferente.
Então, não tem como a gente ter uma receita pronta, né? É muito comum nos cursos os alunos virem esperando que a gente vai dar uma receitinha de bolo, de resina. Ó, essa combinação aqui, ó, você vai conseguir usar para tudo. E, na verdade, o que eu sempre costumo dizer nos meus cursos e em aulas é que a gente precisa ter senso crítico, a gente precisa pensar. Tomada de decisão, eu acho que essa é a parte mais difícil, porque o material bom a gente já sabe que tem, mas a gente tem que saber tomar a decisão. Então, eu olho para esses casos e cada um deles vai me pedir uma coisa. O último vai me pedir preparos, vai me pedir uma cirurgia, uma criação de espaço, uso de muito mais camadas de resina. O primeiro, uma coisa mais pontual, mais delicada. E aí, de acordo com a análise do meu substrato, eu chego na definição da minha estratégia restauradora. E aí eu entro num ponto bem legal da aula, que é a gente, de fato, entender qual é a maior vantagem da resina composta. Porque eu sou uma jovem dentista, vou completar, final do ano, 9 anos de formada. Eu venho da geração mais atual, né? E isso não quer dizer que eu concorde com o que eu tenho visto por aí, nas redes sociais, do que as pessoas fizeram com a resina. E aí a gente tem tido uma imagem muito distorcida desse material, infelizmente, porque a resina, gente, é um material incrível que nos dá muitas possibilidades. Tanto que, quando eu falo de resina, vocês nunca vão me ver falando, olha, essa aula é sobre faceta em resinas compostas. Por quê? Porque a faceta em resina ela é apenas uma das estratégias restauradoras que a gente tem com esse material. Eu posso trabalhar, e, ao meu ver, a melhor indicação de resina é o trabalho com recobrimentos parciais, onde eu não estendo esse material até a cervical, onde eu coloco acréscimos pontuais, estratégicos, com pequenas alterações de forma, de tamanho, sem necessariamente cobrir o meu dente inteiro, sem ganhar volume, sem estender esse material até a cervical. Então, eu preciso, de acordo com a análise do meu substrato, definir, poxa, esse substrato é favorável? Eu vou alterar a cor? Não, não vou. Beleza, não vou alterar a cor. Então, preciso ganhar volume? Não, não preciso ganhar volume. Então, se eu não vou alterar a cor, não preciso ganhar volume, poxa, recobrimento parcial. Vamos trabalhar com uma menor quantidade de material. Beleza, defini recobrimento parcial. E agora? Será que todos os casos eu tenho que fazer com muralha? Todos os casos eu preciso encerar e fazer com guia e, enfim... Eu não gosto muito dessa coisa de extremismo, sabe? Não, tudo tem que ser com muralha. Eu vou mostrar aqui para vocês 2 casos, onde um eu tive que fazer com muralha e o outro eu consigo muito tranquilamente trabalhar a mão livre pela especificidade do caso, porque era um caso pontual, de pequenas mudanças de forma, sem necessariamente precisar de grandes aumentos. Então, além de definir a estratégia, eu preciso definir como que eu vou fazer isso, certo? Então, aqui eu trouxe para vocês... basicamente, as formas que a gente tem de trabalhar com resina em dentes anteriores, e eu, particularmente, sou muito mais ali desses 2 dentes do centro, de recobrimento parcial. É o que eu sempre tento fazer. Quando a gente fala de recobrimento total, que seria faceta de resina composta, é quando eu estendo esse material até a minha cervical, ou seja, acho que a ponteira não vai funcionar, mas é quando eu levo essa resina até lá em cima, até a cervical. Quando que eu vou fazer isso? Quando que eu vou levar a resina até a cervical? Ao meu ver, são situações muito específicas, onde eu preciso fazer alteração de cor, seja um dente escurecido ou um dente resistente a um clareamento, por exemplo, ou quando eu tenho alguma falta de volume, alguma deficiência na região cervical, que eu preciso fazer uma mudança desse perfil de emergência, uma alteração da minha JCE para um condicionamento gengival. São essas situações específicas que eu levo o material até a cervical. Caso contrário, eu vou sempre trabalhar nessa estratégia do meio, de recobrimento parcial, onde eu não preciso estender a resina sobre todo o meu dente. Seja recobrimento parcial ou recobrimento total, eu posso trabalhar de maneira estratificada e de maneira simplificada. Não é todo caso que eu preciso estratificar. Tem casos, gente, que a gente não tem nem espaço, que a mudança é tão pequena, que a gente vai fazer pequenos acréscimos e isso é mais do que suficiente. Tem paciente que não tem essa característica no dente. Pacientes, às vezes, de 60 anos, 70 anos, ou, às vezes, o próprio dente do paciente não tem isso. E aí, às vezes, a gente vê alguns profissionais criando o mesmo dente para todo mundo fica com o dente igual. E aí a gente perde aquela individualidade que só o dente natural tem. Quando a gente fala de recobrimento parcial, a gente tem uma dificuldade muito grande que eu vejo nos clínicos, que é
Mascarar essa linha de transição. Como que eu vou mascarar essa interface dente-restauração para que isso não fique perceptível? Porque nesses casos, eu não cubro o meu dente inteiro. Então, a faceta acaba sendo um caminho um pouco menos difícil, eu diria, porque você vai cobrir o dente inteiro, você pode escolher a cor que você quer. No recobrimento parcial, não. Você tem que ter uma escolha muito certeira da resina que você vai utilizar, da quantidade de material que você vai colocar e de como você vai finalizar essa restauração. Então, para a gente tirar essa linha de transição, para que ela não fique perceptível, a gente tem algumas soluções, como preparar meu substrato previamente, seleção adequada do meu material, principalmente da minha dentina, porque essa dentina ela tem que se mesclar perfeitamente com o meu substrato. Uma boa manipulação, ou seja, já na escultura eu já vou fazer uma manipulação mais cuidadosa para que isso facilite o quê? No final, o meu acabamento e polimento, que é onde eu vou finalizar essa restauração para que essa linha não fique aparente. Quando a gente fala de clareamento prévio, gente, a ideia é muito simples e a vantagem de ser a última aula individual do congresso é porque vocês já tiveram várias aulas anteriores onde eu só vou reforçar tudo que já foi dito, que vocês já ouviram. O clareamento prévio ao tratamento restaurador, ele é essencial. Por quê? Paciente jovem, 26 anos, chega no consultório com essa situação, um dente rígido, uma gengiva saudável, com queixas muito pontuais de assimetrias em bordas incisais e com queixa de cor. Não gosto da cor do meu dente. Gente, para mim é óbvio. Como que eu resolvo isso? Primeira queixa de cor. Como que a gente resolve? Tenta resolver pelo menos. Clareamento. Mas o problema é que hoje eu tenho visto tantas coisas absurdas que parece que não existe mais clareamento. Não vamos clarear. Para quê? Sensibilidade, demorar mais o tratamento. Vamos cobrir tudo. Vamos fazer faceta, a gente vai fazer uma faceta, vai ficar branquinho, você não precisa mais se preocupar que não vai ter que fazer retoque. Fica lindo. E aí, beleza, você vai lá e você cobra um esmalte rígido inteiro com material, porque é conservador, resina não desgasta. E aí, até que ponto isso é conservador? Até que ponto você cobrir um esmalte rígido que nunca foi tocado com material restaurador só porque o clareamento dá trabalho, vai te dar sensibilidade, vamos já resolver de uma vez, você não vai precisar se preocupar. Enquanto eu poderia muito bem fazer o quê? Clarear, e aí eu faço meu clareamento, e como a gente viu aí nas aulas anteriores, a gente tem várias condutas para clareamento, eu acho que a gente tem que adequar isso muito para cada situação clínica. Ao meu ver, nesses casos onde a gente tem pacientes jovens, que nunca fizeram clareamento, com substrato favorável, o clareamento caseiro com peróxido de carbamida 10%, 3, 4 semanas, a gente tem um resultado muito estável, excelente, uma ótima alteração de cor, com longevidade, segurança, baixa sensibilidade. É muito previsível, gente, seguro. E aí eu consigo trabalhar com muito menos material, de uma forma simplificada, sem precisar cobrir o meu dente inteiro, apenas com recobrimentos parciais. Aqui, por exemplo, eu usei apenas a resina o B da Transcend, que alguns professores já mostraram em aula, que é uma resina que está recente aí no mercado e extremamente interessante nesse tipo de caso de recobrimento parcial. Por quê? Essa resina ela tem essa tecnologia de resin particle match, onde ela consegue se adaptar com o substrato. Então, mesmo que daqui 1, 2 anos esse substrato tenha uma certa recidiva de cor, essa resina consegue acompanhar a cor do meu dente, o que é muito interessante quando eu fiz recobrimentos parciais. E mesmo se depois eu quiser fazer um retoque desse clareamento, eu posso fazer. Por quê? Eu tenho esmalte livre. E aí o meu gel age por difusão, eu faço a aplicação desse gel apenas no esmalte que está exposto, e eu tenho um trabalho muito mais seguro, muito mais conservador ao longo dos anos, né? Sem precisar cobrir o dente inteiro. Não é porque você não está fazendo desgaste que você está sendo conservador. Então, acho que esse é um ponto que a gente tem que trazer de reflexão durante essa aula. E aí eu quero trazer para vocês 2 estratégias e soluções clínicas, um passo a passo mais detalhado, com base nisso que a gente conversou até agora, de 2 situações clínicas muito diferentes. Porque, gente, trabalhar com resina composta é isso. Na verdade, não tem como a gente achar que sempre vai ser a mesma coisa. Então, a gente tem que estar pronto para tomar decisão. E, de fato, se eu entendo o meu material, se eu entendo o meu substrato, eu consigo seguir um caminho muito mais previsível. Vamos pensar aqui essa situação, tá? Então, essa é uma paciente
jovem, tá? Eu atendo muitos pacientes jovens, e essa já veio de um tratamento anterior não tão bem sucedido. E, inclusive, é uma paciente dentista. E é sempre uma responsabilidade, né? Atender pacientes dentistas, atender colegas de profissão. E ela veio para ser aluna do meu curso em Maringá, e ela veio uns dias antes para eu realizar o tratamento dela. Então, a gente fez um planejamento um pouco à distância, tá? Ela tinha uma resina antes que estava muito mais grosseira do que isso, mas eu pedi para ela já remover parcialmente para facilitar um pouco o nosso trabalho. Então, esse é o momento que ela chegou no consultório já com as resinas parcialmente removidas. Um ponto extremamente importante quando eu penso num resultado estético favorável com longevidade, que eu citei ali, mas não me aprofundei, é o quê? Meu planejamento. Então, quando eu olho uma foto dessa, a gente consegue ter noção apenas de análise dental. Eu só vejo dente e gengiva. Então, no máximo, eu vou conseguir ver algum desnível de margem, uma morfologia inadequada, que pode melhorar, e uma resina insatisfatória. Só que aqui, eu não tenho noção nenhuma do que eu posso fazer nesse caso. Por quê? Eu estou vendo só dente. E a gente que é dentista, muitas vezes, a gente tem uma visão muito limitada de... O paciente chega, você senta ele na cadeira, você já deita ele, você já começa a fazer exame clínico e você nem conversou com ele, avaliou a face dele, o lábio dele, tudo em conjunto, se tem exposição, se não tem, como está a curva desse sorriso. É aquela coisa assim, só dente, dente, dente. Então, a gente precisa ampliar o nosso olhar. Eu tenho que olhar essa paciente no contexto geral. Não adianta eu olhar só para o dente e achar que eu vou conseguir um sorriso harmônico se esse sorriso, esse dente, não estiver em harmonia com a face dela, com o lábio dela, com a gengiva dela, com a personalidade dela. Então, trabalhar com estética é muito além do que fazer um dente bonito. A gente precisa fazer com que tudo isso esteja em harmonia. E quando a gente olha o sorriso aqui da Maria, ela está o quê? Um sorriso envelhecido. Olha só a linha do sorriso dela aqui reta. Ela nem parece ter a idade que ela tem, que é 27 anos, uma paciente super nova. Olha ela em repouso, quase nada de exposição. E essa é uma referência facial, labial, extremamente importante, que muitos dentistas negligenciam na hora do planejamento. Para ser bem sincera, muitos dentistas nem sequer fotografam para fazer um caso de estética. E assim, gente, eu reforço muito que não existe odontologia restauradora e reabilitadora sem protocolo fotográfico. Não tem como. O protocolo fotográfico ele é essencial para que eu já possa ter um direcionamento na execução do meu caso. E aí, a primeira coisa que eu preciso fazer no caso da Maria, para eu conseguir dar início ao planejamento dela, é o quê? Remover o restante dessas resinas, porque eu preciso saber o que tem de dente ali por baixo. E aí, como o Carlos comentou agora na aula dele, essa luz violeta, junto com a lente difusora do Valuex, é muito legal para isso, porque eu consigo visualizar a minha resina por fluorescência, quando a resina tem esse comportamento, claro. Mas facilita muito essa remoção para que eu possa ser o mais cuidadosa possível e ter uma remoção como essa, onde a gente consegue ainda preservar o substrato dela, tá? E aí a gente percebe que no caso dela a gente tem o quê? Múltiplos diastemas e um dente muito curto. Quando a gente olha no sorriso, o sorriso dela é baixo, então não vejo como um caso que eu necessite de indicação de gengivoplastia, por exemplo. Mas eu valido isso como? Com o meu planejamento. Então, isso aqui é fundamental. Se eu não planejo, eu não consigo ter previsibilidade. Isso aqui qualquer um pode fazer no Keynote, no PowerPoint. São programas gratuitos, onde você pode fazer com foto de celular. É onde você vai ter referência, onde você vai ter direcionamento do quanto você vai aumentar, quantos dentes você vai envolver, tá? E aí, na sequência, definir a sua estratégia restauradora. Feito esse planejamento 2D, eu mando isso para o meu laboratório, junto com o escaneamento dessa paciente, aonde aí sim ele vai mandar para mim o planejamento digital. Tá? Eu trabalho no fluxo digital no consultório, mas poderia muito bem isso ser feito no fluxo analógico também da mesma forma. Certo? E aí, quando eu tenho o meu desenho 2D, que eu que fiz, é o dentista que planeja, o meu laboratório só segue minhas referências, eu chego no modelo encerado, nesse, no caso, o modelo impresso, aonde eu vou trabalhar em boca com essa muralha para me dar o direcionamento na construção do meu caso. Tá? Então, eu tenho muito mais previsibilidade, controle das camadas, eu consigo ter muito mais certeza do que eu estou fazendo, ainda mais num caso como esse. Aí, pensa comigo.
Substrato favorável. Múltiplos diastemas. Aumento incisal considerável. Paciente jovem. Preciso definir o quê? Minha estratégia restauradora. Então, no caso da Maria, o que eu pensei? Poxa, aumento incisal grande e múltiplo diastema. Com certeza, eu vou trabalhar com enceramento. Tenho espaço para trabalhar porque o aumento é grande, a paciente é jovem com um substrato favorável. Vamos trabalhar com técnica estratificada. Tá? E o recobrimento, parcial ou total? No caso dela, pelos múltiplos diastemas e um dente que tem menos volume, até porque é um caso de retratamento, a gente trabalhou com um recobrimento total parcial, vocês vão ver na sequência. Eu faço a seleção das minhas resinas para eu conseguir me direcionar aí na construção do dente. A vantagem do caso dela é que um substrato com uma cor favorável, então eu optei por trabalhar com resinas que estivessem de acordo já com o substrato dela, eu não queria fazer alteração de cor. E aí eu isolo, tá? Sempre isolo. Por quê? Não só por questões de adesão, por eu ter uma resistência de união melhor em esmalte, isso é óbvio que a gente tem melhores resultados com controle de umidade, mas especificamente eu isolo em dentes anteriores porque eu quero uma visualização melhor, eu quero afastar esse tecido, eu vou trabalhar em região de perfil de emergência, ali em fechamento de diastema, eu preciso ter segurança de trabalho ali, né? Eu preciso de segurança também para o paciente, então eu sempre trabalho com isolamento, por todas as suas vantagens, e entro na minha sequência restauradora, onde eu sempre vou iniciar pela adesão. Estou trabalhando em esmalte, trabalho com ácido fosfórico, aplico o meu sistema adesivo e vou para a construção do meu dente em si. Eu sempre vou começar o quê? Pela concha palatina. Nesse caso, a muralha é extremamente importante. Só que assim, gente, não é porque a gente está trabalhando com muralha que é fácil, né? Me dá mais previsibilidade? Com certeza. É mais seguro para eu trabalhar? Muito mais, ainda mais em um caso com essa quantidade de aumento incisal e essa quantidade de diastemas onde eu preciso trabalhar muita proporção. Só que, se essa muralha for recortada errada, se eu pressionar demais ela no momento da inserção, se ela não tiver uma adaptação passiva, se o meu silicone não copiou corretamente o meu enceramento, ou se eu colocar resina demais nesse material, ou nessa muralha, eu ponho tudo por água abaixo. E aí o que era para me ajudar, para ter mais previsibilidade, acaba virando uma dor de cabeça. Por quê? Gruda um dente no outro, fica muito espesso, perco o espaço da dentina. Então, que dica que eu dou para vocês nesse momento? Vocês levam a resina ali com o pincel, já deixam ela muito bem adaptada nessa muralha. E antes de fotoativar, você sempre vai vir com uma espátula e vai remover esses excessos, você vai separar esses dentes. Tudo que eu tomo cuidado no momento da construção da minha muralha e de todas as camadas é tempo que eu ganho depois durante o meu acabamento polimento. Ou seja, eu prefiro, entre aspas, perder tempo aqui para que eu ganhe tempo depois. Tá? Então, a gente nunca põe a resina na muralha e já leva direto. A gente põe na muralha, tá vendo que eu aliso com o pincel, melhoro linha de transição, levo em posição, removo os excessos e fotoativa. E aí, com a muralha em posição, eu tenho o quê? Referência de altura, largura e borda incisal. Agora eu já tenho um direcionamento para dar sequência no restante das camadas. E a próxima camada que eu construo é minha parede proximal. Eu particularmente gosto muito dessa estratégia quando eu tenho diastemas, porque eu consigo, primeiro, definir já o ponto de contato, eu já fecho esse espaço entre os dentes e consigo já definir o contorno que eu quero da minha restauração. Eu já vou definindo a minha morfologia durante a minha escultura. A gente tem que parar um pouco aquela ideia assim do tipo, depois eu passo um disquinho de lixo e eu ajusto no final, vai colocando resina e fala, não, no final eu ajusto. Isso é o pior erro que você pode cometer com resina, porque se você faz isso, depois na hora que você vai ajustar, muitas vezes você tira o esmalte inteiro, fica um dente com mais esmalte, outro com menos esmalte, e aí eles vão ficar com comportamentos ópticos diferentes. Então eu já vou me guiando na construção dessa restauração durante a escultura. Tá? Aqui eu construo a minha parede proximal com um esmalte bleach, que é o Enamel White da Transcend. Então, eu prefiro sempre trabalhar com esmaltes com um pouco menos de translucidez quando eu tenho diastema, para que eu não tenha tanta passagem de luz interproximal e não corra risco de, por exemplo, ter um acinzentamento nessa região. E aí, depois da minha parede proximal, eu começo a aplicação da minha dentina. Falando em dentina,
Eu gosto muito de simplificar a minha forma de trabalhar quando eu tenho substratos favoráveis. E até no vídeo que passou no início dos meus irmãos falando sobre mim, não, mentira, foi na apresentação do João Carlos sobre mim, que ele falou que o primeiro kit de resina quem me deu foi minha mãe. E eu não lembrava dessa história, e é real, que foi quando eu terminei minha residência, minha mãe me deu um kit de resina da Forma, em 2019. E aí foi quando eu comecei a usar essa querida resina aqui, ó, WB da Forma. E eu brinco até que eu acho que eu devo ser uma das maiores consumidoras da Ultradente Brasil dessa resina, porque eu falo que eu tenho um relacionamento sério com esse material. Porque é uma resina de corpo, só que ao mesmo tempo ela é uma resina, apesar de ser de corpo, eu vejo que ela tem um comportamento óptico e realmente uma opacidade muito legal para eu trabalhar quando eu tenho substratos favoráveis e pacientes jovens e quando eu estou fazendo recobrimento parcial, principalmente recobrimento parcial, tá? Quando eu penso na minha dentina, as funções dela vão ser o quê? Volume, croma, morfologia interna, opacidade. E aí, pensando num dente clareado, né, eu coloco até um coraçãozinho, porque eu gosto muito dessa resina, essa resina ela se comporta extremamente bem, porque ela tem uma capacidade de adaptação muito boa com o substrato. E eu confesso assim, se a gente abrir meu Instagram agora, e a gente olhar lá, a maioria dos meus casos, você me perguntar que dentina é essa, que dentina você usou, diria que uns 80% dos casos eu uso a WB como camada intermediária para recobrimento parcial. E eu gosto muito dela justamente porque ela tem um efeito natural, por ela é um white body, é um body clareado, um corpo clareado, só que ela tem uma naturalidade, uma capacidade de sumir no dente, de mesclar com o substrato, quando você não cobre o dente inteiro, que é incomparável. E aí eu gosto de misturar essa WB da Forma junto com o esmalte acromático translúcido. Então, na minha rotina clínica, o que eu gosto de fazer? Eu posso ter várias opções de dentina, e isso a gente precisa ter, porque cada caso vai me pedir um tipo de dentina diferente. Mas aí, eu gosto de trabalhar sempre com esmaltes acromáticos translúcidos, que são esmaltes mais naturais, sem croma, porque eles têm uma capacidade melhor de se adaptar com o substrato, sem eu ficar me preocupando se vai ficar linha de transição ou não, porque ele é translúcido. Ele não tem cor, então ele some no dente. Então eu tenho mais opções de dentina e acabo trabalhando com esmaltes mais translúcidos para que eu possa ter uma simplificação sempre que possível, né? Não para todos os casos, mas na grande maioria. E aí eu faço então a aplicação dessa dentina realmente com essa função de devolver a minha morfologia interna. Nesse caso eu optei por estratégia estratificada, então eu vou desenhar mamelos, vou aplicar efeitos, nivelo todos os meus dentes no mesmo, em volumes semelhantes, claro, para que depois eu possa aplicar o meu esmalte todo numa espessura uniforme. Né? Eu falo que essa hora a gente está construindo a cama, né? Para depois a gente receber o esmalte, que é o lençol que vai cobrir tudo isso. Então, depois que eu aplico essa dentina, nivelando e fazendo morfologia interna, eu vou para os meus efeitos. Como eu já disse, reforçando, eu não faço isso para todos os casos, mas se tem espaço para trabalhar, o paciente é jovem e se encaixa, eu vou fazer. Tá? Então, entre a região dos mamelos que eu desenhei, eu preencho essa região com resinas de efeito. E uma resina de efeito muito interessante são essas resinas da Vitalescence. No caso, eu usei a RB, que ela é um efeito mais azulado mesmo, então ele fica um efeito de opalescência um pouco mais evidente. E aí, por cima disso tudo, que vai vir o meu esmalte. Faço meu halo opaco também, porque no caso da paciente isso pedia. E finalizo com o meu esmalte translúcido. No caso aqui, eu usei o esmalte EN da Transcend, que a gente viu ontem na aula do Kaká, também, que ele mostrou que fez alguns casos com essa resina. E confesso que essa resina me surpreendeu muito. Né? Vocês vão ver que o próximo caso é com ela também. Por quê? Quando eu penso em recobrimento parcial, é o que eu mostrei em 2 slides atrás, eu preciso trabalhar com resinas que se acomodem muito bem com o meu substrato. E quando eu faço isso com esmalte translúcido, acromático translúcido como esse, é muito mais fácil para eu trabalhar. É menos chance de eu me preocupar se vai ficar diferente do meu substrato ou não. Mas é claro que para isso eu preciso de um substrato favorável, e aí por isso que entra a importância, por exemplo, de um clareamento prévio antes e tudo mais. Depois do meu acabamento polimento, eu tenho esse resultado. Eu não mostrei o acabamento polimento aqui, porque no próximo caso eu vou destrinchar um pouquinho melhor, para não ficar repetitivo, tá? Mas aqui, vejam bem, a gente conseguiu um efeito de opalescência, os mamelos, o halo,
morfologia, saúde, brilho, polimento. É um caso de um recobrimento praticamente total. Mas olhem que curioso que eu fiz o desenho de até onde eu estendi meu material e nenhum deles eu levei a resina dentro do sulco. Então, aqui mais uma dica clínica para vocês. Evitem de levar material dentro do sulco, apenas se for extremamente necessário. Dente escurecido ou dente com defeito de esmalte com necessidade de ganho de volume ou alteração de perfil de emergência. A grande maioria dos casos não tem indicação de levar esse material até a cervical. E esse é o melhor cenário que eu posso ter, porque essa região cervical é sempre a região que começa a dar problema nos retornos, aonde o paciente tem mais dificuldade de higienizar, aonde eu tenho ali, né, o meu sulco gengival, com o fluido o tempo todo, vai causar um pouco mais de pigmentação, de alteração ao longo do tempo, pode gerar inflamação. Se você não fizer um bom acabamento, pior ainda. Então, eu sempre evito de estender isso até a cervical. Então, aqui a gente tem o antes e o depois do nosso caso. A gente vê uma melhora muito grande também da morfologia, do refinamento dessa restauração. Na vista lateral, a gente percebe que o dente não ficou um dente longo. Percebam que não é um dente muito longo. E talvez a gente olhasse só essa foto, até você pensaria, pô, será que não caberia uma plastia, deixar esse dente um pouquinho, com uma altura maior? Mas lembre-se que a gente fez planejamento antes, e isso se encaixou perfeitamente com a face dela, com a altura dela, por exemplo. Ela tinha 1,55 m, como é que eu ia fazer um dente mais longo do que isso para ela, certo? Então, aqui nas fotos intraorais, percebam como opticamente essa resina fica muito bem integrada com o meu dente inferior. Não fica aquela coisa discrepante, destoante, onde o dente de cima fica uma cor e o inferior fica outra. Isso é o resultado de clareamento prévio e de uma seleção de uma resina que se acomoda perfeitamente com o meu substrato. Vejam num sorriso como a gente melhora a curvatura, como isso não cria uma sobremordida, como isso tudo fica em equilíbrio com o lábio dela. Aqui em repouso, uma foto extremamente importante. Lembra que não mostrava nada na foto inicial? E agora a gente tem uma exposição que traz mais feminilidade, jovialidade para o sorriso dela, tá? Acho que travou a passagem do slide. Aí, aqui. O vídeo, eu gosto muito de mostrar vídeo, porque eu acho que o vídeo dá para vocês terem uma noção mais real do que de fato ficou esse resultado, né? Então fica algo extremamente natural. Sabe aquela coisa do paciente, das pessoas olharem para o seu paciente e não falar que isso é resina? Falar, nossa, que sorriso bonito, não que resina bonita? Eu não sei vocês, mas é isso que eu quero. Eu não quero que ninguém elogie a resina que eu fiz. Mas eu quero que quem olhe para o sorriso dela fale que dente bonito você tem, né? E aí, nesse momento, eu trago uma reflexão assim para vocês. Vocês estão vendo aqui o nomezinho de quem falou essa frase? Foi John Leon Williams, no século XIX. Século XIX, gente, 1800 bolinha. E eu achei os textos dele aleatoriamente num livro de planejamento que eu tenho. E é curioso porque esse livro, gente, pensa só, vamos imaginar que ele escreveu em 1900, 1890. Ele fica questionando, na época não tinha resina, nem cerâmica, nada, era prótese total e prótese removível. E ele ficava questionando nos textos dele por que os dentistas estavam escolhendo dentes tão brancos para as próteses, sendo que o dente natural não era assim. E aí, eu me pergunto, né, se em 1900 já existia esse questionamento, porque isso aqui é de um texto dele de 1900, eu não sei se a gente fica feliz ou se a gente fica triste, porque a gente está em 2025 e ao invés de melhorar, eu acho que o senso de estética piorou, né? Então, eu prezo muito para que o que eu faço no meu consultório não pareça resina nem cerâmica, mas que de fato pareça dente. É por isso que para fazer qualquer restauração, independente do material restaurador, eu preciso conhecer o quê? O meu dente. É só assim que eu vou conseguir reproduzir alguma coisa de forma natural. E aí, eu vou para uma segunda estratégia bem diferente desse caso anterior. Aqui vocês viram que eu trabalhei com um grande aumento incisal, fechamento de diastema, estratificação, recobrimento praticamente total. Trabalhei com enceramento, com muralha. Então, é a técnica de estratificação mesmo, tá? Um passo a passo um pouco mais, com uma maior quantidade de material.
Mas isso nem sempre é o que aparece para a gente no consultório. Eu também vou receber casos como esse. E aí eu olho um caso como esse, e essa paciente é uma paciente muito exigente, ela vem com queixas para mim. E aí é aquele típico caso onde você olha um dente como esse, que sim, tem alguns detalhes, há coisas a serem melhoradas, mas como eu vou melhorar isso da maneira mais conservadora possível, sem prejudicar um dente natural que já é bonito, mas tem pequenas alterações, por exemplo. Será que é a mesma estratégia do caso anterior? Será que eu vou usar as mesmas resinas, a mesma coisa? Talvez, não sei, mas talvez a estratégia seja outra. Então, para isso, eu preciso olhar essa paciente como um todo. Eu gosto muito, nesse momento, de avaliar a relação desse dente com a gengiva, com o lábio, e eu começo a perceber algumas coisas importantes desse sorriso. Então, primeiro eu preciso ouvir. Qual é a queixa dela? O que ela veio buscar? Antes de eu falar qualquer coisa, ouça o seu paciente, o que ele está procurando. E aí, quando a gente conversa com essa paciente, ela tinha uma queixa principal, que o tamanho do dente. Ela se queixava do sorriso gengival, muita exposição de gengiva e dentes curtos. Ela queria um dente mais longo. Então, a queixa principal no momento não era dentária, a principal queixa dela no momento era gengival, né? E aí a gente observa que, além do sorriso gengival, ela tinha duas resinas no 12 e 22 que deixavam ela descontente porque os dentes ficaram muito largos e ela via a diferença dessa resina. Então, quando eu olho nessa foto intrabucal, vocês conseguem perceber como esse dente 12 ele está mais largo do que o dente 11? Então, pós-ortodontia, foi feito um fechamento de diastema, e sem planejamento, sem considerar a proporção, apenas assim, tirou o aparelho e vamos fechar o espacinho que ficou. E nem consideraram se não era melhor fechar distal de central ou nos dois, por exemplo. E aí isso incomodava muito ela, junto com o fato dos dentes serem curtos. Olha o tamanhozinho de pré comparado com o restante dos dentes, o volume ósseo que eu tenho ali de exostose na lateral. Ou seja, queixas pontuais com solução, mas eu preciso ser extremamente pontual no meu planejamento e no que eu vou escolher para essa paciente, até porque ela tem apenas 23 anos. Então, tudo que eu fizer nela, eu preciso pensar muito bem, porque a partir do momento que eu coloco qualquer coisa em cima do meu dente, seja uma mínima resininha, de alguma forma eu já estou inserindo esse dente no que a gente chama de ciclo da morte desse dente, porque eu já estou começando uma restauração em onde não havia nada, tá? E aí, para a gente ter certeza do que precisa ser feito, quantos dentes eu vou envolver, como vai ser minha cirurgia, quanto que eu vou aumentar para cima, se eu vou aumentar para baixo, eu preciso planejar. Falei para vocês, planejamento é a base de tudo. Primeiro eu faço o diagnóstico, sorriso gengival, dentes curtos, resina insatisfatória, e daí eu entro no meu planejamento para eu poder entender. E aí, nesse momento, eu sempre gosto muito de parafrasear o José Saramago, que diz que a gente precisa sair da ilha para ver a ilha. Então, não adianta você ficar só olhando seu paciente na cadeira, se você não tiver foto dele, não jogar isso no computador, não traçar linhas e ter, de fato, o entendimento do que está acontecendo naquela boca. Como eu vou melhorar esse sorriso? Será que é só por uma resininha? Boa, vamos fechar esses espaços, arruma essa bordinha e pronto? Ou, poxa, mesmo num caso teoricamente simples como o dela, eu não tenho que planejar também. Então, gente, o planejamento 2D, ele não vem apenas para casos complexos, de grandes reabilitações, grandes aumentos incisais, mas eu faço isso para todos os meus pacientes. Pode ser que eu não trabalhe com enceramento, que a Camila só vá fazer a cirurgia, que às vezes eu nem vou entrar com resina, mas para todos os pacientes a gente traça as linhas, busca referências e define com base na individualidade dele o que vai ser mais bem indicado. E quando eu avalio o caso dela, o que a gente percebe? Que, de fato, ela possui um sorriso gengival, e aí ela tem uma gengiva cobrindo toda essa coroa, a gente tem dente por baixo da gengiva, mas o sorriso alto dela também está associado com essas exostoses bilaterais que fazem com que o lábio dela, do direito e esquerdo, apoie por cima desse volume, dando essa sensação desse lábio que a gente chama de asa de gaivota. Ou seja, além do dente curto, ela também tem um volume ósseo que muda o posicionamento desse lábio. Ou seja, eu preciso operar,
não só aumentar o tamanho do meu dente, mas remover todo esse volume ósseo para que eu melhore o posicionamento labial. Até porque, reforçando mais uma vez, um sorriso não é composto só por dentes, mas da harmonia entre dentes, gengiva, lábios e face, tá? Então, aqui eu faço o meu planejamento em conjunto com a Camila, que eu tenho a grande bênção de ter na minha vida, que é uma periodontista maravilhosa, que tem uma conduta, uma técnica, um planejamento incríveis em conjunto com a estética branca, que é a minha área. E aí a gente chega nesse planejamento de primeiro entrar na estética rosa, onde eu vou operar, vou melhorar esse contorno, vou aumentar o tamanho desse dente. E aí sim, eu entro na parte da estética branca, fazendo reproporção desses espaços, alinhando os pequenos desgastes e devolvendo guia. Então, a primeira etapa, com certeza, é cirúrgica. E aí, nesse caso, claramente, a gente precisa da osteotomia e a gente precisa da osteoplastia. Porque não adianta eu aumentar o tamanho desse dente se eu não reduzir esse volume ósseo que está impactando no posicionamento do meu lábio. Então, por que eu gosto de trazer casos assim para vocês, gente? Para vocês verem que trabalhar com estética é muito mais do que escolher a cor da resina ou de fazer um dente bonito. Se você não tiver um olhar treinado, um planejamento integrado, um trabalho multidisciplinar, muitas vezes você não vai ter resultados satisfatórios, porque na grande maioria dos casos a gente precisa integrar as especialidades para que esse sorriso fique com a harmonia que a gente deseja, que o nosso paciente tem de expectativa. Então, a Camila ela faz a cirurgia, faz a incisão, levanta o retalho, faz a osteotomia, a osteoplastia, delimitando ali o nível da junção, distância biológica. E olha só, no momento que ela levanta esse retalho, a gente percebe o sobrecontorno que existia. Né? Na verdade, é um subcontorno, né? Porque essa restauração estava aquém do que deveria, com o degrau, porque como não tinha um perfil de emergência adequado, um dente quadrado, estreito, com fechamento de diastema, é sempre um problema. E, muito provavelmente, esse caso foi feito o quê? Sem isolamento. Então, não afastou o suficiente o tecido, não teve acesso ideal para construir o perfil de emergência no fechamento desse espaço. Então, ela aproveita o momento da cirurgia para remover esse excesso, para mim, já me facilita e melhora a cicatrização do trabalho dela. Pós-operatório imediato, e aí aqui a gente tem um pós-operatório de 60 dias, tá? E aí a minha gengiva ela já está estável, ela está com saúde, as margens estão bem definidas, o meu lábio já está mais bem posicionado, e agora é a minha hora de entrar onde? No refinamento da estética branca, dessa reproporção de espaços e pequenos desgastes. E aí, olha essa foto. Gente, esse é um típico caso onde a linha é muito tênue entre você fazer algo bom, que vai ficar legal e você vai resolver a queixa do seu paciente, e entre você fazer algo que você vai estragar alguma coisa que, de alguma forma, já era boa, já era bonita. Então, quando você pega um caso bem destruído, né, por exemplo, o anterior, que era múltiplos diastemas, dente curto, resina antiga, desgastado, é mais fácil de você ter um resultado bom, porque melhor do que estava vai ficar. Agora, você pega isso aqui, é muita responsabilidade você deixar isso aqui melhor, porque o dente dela já era bonito. Então, que estratégia eu vou escolher? Como que eu vou trabalhar para que eu consiga ainda manter as características do dente dela, que são muito bonitas, mas fazendo essas pequenas correções? E é engraçado que no dia que eu fiz esse caso, tem um mês mais ou menos, eu postei só essa foto. Eu não postei o caso inteiro, mas eu postei essa foto e falei, dia de fazer um recontorno estético. E aí eu recebi essa mensagem no meu direct de um dentista falando, impressionante que isso ainda pode ser melhorado, porque eu, sinceramente, não conseguiria entregar mais estética nesse caso. Tipo, ele reconheceu que, de fato, no olhar dele, ele ficaria limitado em fazer isso. E a hora que ele me mandou essa mensagem, eu fiquei bem reflexiva, porque realmente, né, existe essa linha muito tênue entre você fazer algo muito bom e dar certo, e melhorar realmente pequenos detalhes, ou você perder a mão e fazer um sobretratamento. Tá? Bom, primeira coisa, eu preciso remover essas resinas que eu tenho nas laterais, nos meus laterais, para que eu possa seguir com o meu planejamento. Falando da remoção, que eu não falei no primeiro caso, mas eu costumo sempre começar com ponta diamantada, no mais grosso, assim, do que eu estou visualizando, quando eu tenho muito material. E, na sequência, eu vou para discos de lixa, lâmina de bisturi, borrachas e tira de lixa interproximal. E utilizo a luz do valo, a luz violeta com um filtro
para que eu possa ter essa remoção mais segura. Então, aqui um vídeo para vocês verem essa remoção. Percebam que eu faço ela o tempo todo com a luz, e ali vocês conseguem ver que era uma resininha bem na mesial. Vou com um disquinho de lixa, depois vou com lâmina 12, passo tirinha de lixa, e aí eu tenho uma remoção muito mais segura, mais eficaz, mesmo que seja pouco material como esse, tá? Esse é mais tranquilo de remover que o caso anterior, mas não deixa de ser um desafio, porque por ser pouco material, eu também tenho que tomar muito cuidado para preservar o dente dela, tá? Então, aqui após a remoção das resinas, e aí a gente vai trabalhar agora com a nossa resina. Nesse caso, a minha estratégia foi completamente diferente do último caso, porque aqui eu tenho um substrato favorável, eu tenho um bom volume, eu não quero alterar a cor, eu não quero aumentar o tamanho desse dente, eu só quero pequenas alterações de forma e essas pequenas correções. Então, eu vou escolher o quê? Recobrimento parcial. Vou fazer isso à mão livre, porque eu não vou fazer aumento grande, eu não vou fechar isso, fechar grandes espaços, são apenas recontornos, pequenas modificações de forma. E nesse caso eu optei por uma estratégia simplificada, porque não tinha espaço para eu fazer nenhum tipo de estratificação, tá? Então, eu isolo, faço meu isolamento, mesmo que não tenha diastema, mesmo que seja um caso mais simples, eu sempre opto por trabalhar com isolamento absoluto. E aí, eu aplico, começo o meu processo adesivo. Tá? Então, eu costumo, nesses casos, fazer antes do ácido fosfórico um jateamento com óxido de alumínio também, porque eu consigo melhorar esse padrão da adesão em esmalte, principalmente se eu aplico esse jato antes do meu ácido fosfórico, para que eu tenha uma melhor resistência de união, e não precisa necessariamente ser o jato com óxido de alumínio. Se você não tiver o jateamento, você pode fazer isso com uma ponta diamantada, por exemplo, extra fina, com muito cuidado, tá? E na sequência eu aplico o quê? O meu ácido fosfórico, no caso eu apliquei o Ultra Et, e é interessante para caso de estética também, porque ele tem aí uma tixotropia muito legal para a gente trabalhar. Não é aquele ácido que escorre. Então, eu consigo fazer essa aplicação controlada, com uma boa molhabilidade e o padrão de desmineralização que eu preciso após o meu jateamento, sempre protegendo os dentes vizinhos. Na sequência, eu aplico o meu sistema adesivo fotoativo, e nem vou entrar em mérito de fotoativação, mas só reforçando que o adesivo tem que ser tão bem polimerizado quanto a resina, porque adesivo também é monômero. E aí eu vou para a construção do meu dente. Nesse caso, eu trabalhei à mão livre. Então, vocês vão ver que eu coloco a resina só onde eu quero aumentar ali no dente 21. Vejam que é um aumento mínimo, é muito pequeno. E é por isso que eu não trabalho com muralha nesse caso, porque eu estou fazendo pequenas alterações de forma. Eu nem conseguiria, num digital, fazer um estouramento tão delicado quanto o aumento que eu estou fazendo à mão livre. Tá? Então, coisas muito pontuais, eu costumo trabalhar dessa maneira. E como eu tinha pouco espaço para trabalhar, eu optei por fazer o meu aumento incisal com AUB, porque dessa forma eu consigo mascarar melhor essa linha, principalmente no 11, por exemplo, onde eu não vou ter espaço para nada. Eu acho mais interessante trabalhar com uma resina que tem esse efeito mais um pouco adaptativo, porque é menos chance de ficar aparecendo uma linha translúcida ali. E aí, na sequência, eu construo umas pequenas paredinhas proximais, porém com uma função diferente do caso anterior, tá? No caso anterior, eu fiz parede proximal com o objetivo de diastema e ponto de contato. Nesse caso, o objetivo da minha paredinha proximal é apenas contorno. Eu quero fazer isso aqui, ó, que está na foto. Já delimitar a minha largura, já delimitar o formato do meu dente, porque eu quero dar mais dominância para esses centrais e eu quero fazer aquela reproporção que eu comentei com vocês, que eu não tinha porque o lateral estava muito largo. Na sequência, nesse caso eu não tinha espaço para estratificar, só que no dente 21, percebam que eu apliquei apenas um pouquinho de resina WB da forma bem aqui, só para um nivelamento, porque o aumento incisal do 21 era um pouco maior do que o dente 11. Então eu coloco um pouco de resina de corpo para eu não ter essa linha de transição, porque se eu fosse direto para o esmalte, muito provavelmente aquela região ficaria um pouquinho mais translúcida. Então eu só ponho um pouquinho de dentina e na sequência eu finalizo com o esmalte EN da Transcend, que é o mesmo esmalte que eu usei no caso anterior. E vocês vão ver que em todos os outros dentes eu só usei essa resina. Então, um caso monocamada, que eu só usei esmalte, por quê? Porque só tinha espaço para esmalte, eu não tinha espaço para mais nada, não dava para pôr dentina, não dava para estratificar, não dava para fazer nada. Então, eu gosto de trabalhar com esmalte translúcido, ou poderia ser até a própria UB, nesse caso, só a UB, para eu fazer esse recontorno. Vejam aqui que no lateral, ó,
Eu simplesmente pego a resina, coloco na vestibular e modifico a minha aresta e a minha meia, tá? De uma forma muito pontual, sem aumento incisal, sem mamelos, nada, só uma modificação da aresta e da meia. E faço a mesma coisa ali no dente 22. Na sequência, finalizo tudo, finalizei os caninos, esse é o pós imediato, sem nenhum disco de lixa. Então veja como já é uma escultura muito bem controlada, sem nenhum tipo de acabamento. E isso é muito vantajoso, porque na hora do meu acabamento e polimento, eu consigo ter um refinamento melhor, eu não fico perdendo tempo, sabe? Tirando um monte de excesso, tirando volume, ficou tudo desigual, está muito grosseiro, e aí você gasta 20 discos de lixa para corrigir a quantidade de volume, tá? E aí eu entro na sequência de acabamento e polimento. Aqui, que eu trouxe detalhado, que eu não mostrei no caso anterior, mas basicamente a gente divide o acabamento e polimento em 3 fases, onde a gente começa num acabamento inicial para melhora de anatomia primária, remoção de excessos, ajuste oclusal, tira de lixa, enfim, volume, borda incisal, ameias. E na sequência a gente vai para anatomia secundária e terciária e depois o polimento em si, tá? Esse é um caso aonde eu tenho pouco material, então eu não posso, por exemplo, deixa eu só voltar aqui, eu não posso, por exemplo, me empolgar demais na textura, eu não posso ficar usando muita borracha abrasiva, porque senão eu tiro toda a resina que eu coloquei, que era pouca. Então eu tenho que ter um acabamento, polimento muito bem controlado, não dá para eu trabalhar com muita texturização. E aqui um ponto importante, como eu estou trabalhando com recobrimento parcial, eu tenho linha de transição. E aí, qual a melhor maneira de eu polir quando eu tenho interface dente-restauração? É da resina para o dente. Quando eu passo esse polidor da resina por dente, eu tenho uma melhor ali interface mais bem polida e eu consigo um melhor acabamento e polimento também quando eu trabalho com sistemas de mais passos, como o sistema da DIF, por exemplo, que eu tenho a sequência de borracha, grossa, média e fina, tá? Então, aqui, a fase 1, eu começo marcando as minhas arestas para que eu possa refinar essa anatomia primária, ajustar, né, minha borda incisal, as minhas ameias. Com isso, eu vou tendo um direcionamento nesse ajuste que é extremamente importante para que eu tenha naturalidade. Na sequência, eu vou com os polidores, sempre no sentido de restauração dente. Cuidado para não superaquecer, percebam que eu trabalho com irrigação para que isso não cause um superaquecimento da minha resina e do meu dente, tá? Velocidade baixa, em torno de 8.000 RPM. E aí, depois que eu passo toda a sequência de polidores, tanto na face vestibular e interproximal, eu finalizo esse polimento com o feltro com pasta diamantada e a tirinha de lixa mais fina para que eu tenha esse brilho final. Então aí eu uso a Diamond Polish da Ultradente junto com o feltro ou uma escova de pelo de cabra e finalizo com tirinha de lixa. E aí aqui a gente tem o nosso resultado final. E vejam isso como... Esse é o tipo de caso que eu mais gosto de fazer no consultório. Sabe aquele caso que você termina e você fala assim, nossa, estou realizada, que coisa mais linda, né? Que cara de dente que se tem. E veja que a gente faz isso de uma forma muito conservadora, muito pontual. Não porque eu não desgastei, mas porque eu fiz o que precisava, né? Se eu mostro o mapa restaurador desse dente, é isso que eu fiz. Pouco material, de uma forma intencional, planejada, somente onde precisava, mas foi pequenos acréscimos, pequenas mudanças que fazem muita diferença no sorriso dessa paciente. O antes da cirurgia e aqui com a cirurgia e com a resina. Então é uma reflexão para a gente entender que muitas vezes a gente não precisa trabalhar com um arsenal de resinas. Muitas vezes 1, 2 resinas a gente vai conseguir um resultado extremamente natural, uma estética satisfatória, com saúde principalmente, né? Olha essa gengiva, esse contorno, não levei nada de material na cervical, essa paciente está em equilíbrio oclusal, ela tem saúde em todos os sentidos. Numa vista lateral, olha agora como eu consigo equilibrar a proporção entre central e lateral, com um bom planejamento prévio, com resina onde precisa, com a intervenção necessária, né? Nesse caso, a integração com a estética rosa foi fundamental, senão eu não conseguiria essa harmonia, esse posicionamento do lábio, essa proporção, esse sorriso que parece dela, mantendo as características dela. É claro que perde um pouco de opalescência, porque eu trabalhei com uma resina por cima,
mas eu não usei nenhum tipo de pigmento e ainda assim isso fica com a cara dela, né? Mais jovem, um sorriso com mais presença e que de uma forma muito pontual a gente consegue um resultado muito harmônico, né? Que parece que é dela. Então, aqui o vídeo, eu sempre gosto de trazer o vídeo para vocês poderem ver o resultado final um pouco mais real, né? Porque às vezes a foto pode roubar um pouco. Então, a gente percebe que se você olha esse sorriso sem eu te falar que ela fez alguma coisa, isso passaria facilmente por dente dela, né? E é um trabalho que a gente consegue muito mais longevidade, tá? E eu acho que odontologia estética é isso, gente. A gente precisa pensar muito bem antes de indicar qualquer tratamento, sabe? Eu vejo hoje em dia muita coisa que eu não concordo, eu vejo hoje em dia muita coisa que me entristece na odontologia, mas ao mesmo tempo eu vejo muita coisa que me deixa extremamente feliz por seguir essa profissão, por ser dentista. E a gente se questiona muito, né? Tipo, o que está acontecendo com a odontologia hoje? Será que é só um problema técnico? Será que de fato é só mesmo técnica que falta para a maioria? Ou talvez está faltando um pouco mesmo de moral, ética, empatia? Você se colocar no lugar do outro. Será que o que você está oferecendo para o seu paciente de fato é o que ele realmente precisa? Será que o que você está fazendo de alguma forma vai comprometer a saúde dele ou você realmente está solucionando um problema? Então eu acho que toda decisão que a gente toma dentro do consultório, a gente precisa pensar. A gente precisa pensar naquele tratamento como se fosse na gente, ou na nossa mãe, no nosso filho. Eu levanto muito essa bandeira de a gente trabalhar com resina com propósito. Não só a resina, eu acho que tudo que a gente faz na vida tem que ter um porquê. Eu acho que você tem que saber quando, onde, como, porquê você faz tudo o que você faz. E não seguir uma receita de bolo, fazer porque você viu alguém fazendo ou porque você não sabe fazer, né? Então, acho que vai muito além disso. Eu acho que a odontologia, ela não é só ciência, não é só técnica, mas a odontologia também é arte, é um trabalho extremamente manual, artístico. Meu intuito nessa aula de hoje era trazer isso para vocês, de como a gente consegue, ampliando o nosso olhar, resultados extremamente naturais. E aí eu quero passar um vídeo para vocês que diz muito sobre tudo que eu falei e sobre o que eu acredito. Pode aumentar o som. Artificialidades, quem é capaz de capturar a beleza da natureza se destaca. A beleza sutil do genuíno, do natural, perfeito em sua imperfeição. Delicadeza, cuidado, capricho, ética. Ciência. Apenas ciência? Não. Ciência e arte. Na leveza do pincel, na mão que se apoia com confiança e suavidade e desenha, curva a curva, a sutileza de um dente natural. Aqui nasce a arte. É a mesma mão que, com precisão, segue os princípios e as técnicas da ciência odontológica. O conhecimento transforma. A arte dá sentido. Um sorriso não é apenas um sorriso. É um reflexo, uma história, um traço da alma. Que história queremos contar? Que legado queremos deixar? Um sorriso genuíno, uma vida transformada. A ciência aplicada, a arte que toca o coração. Uma odontologia com propósito. Muito obrigada, gente, pela atenção de vocês. Foi um prazer enorme estar aqui pela primeira vez.